Muito bom dia, queridos. É uma alegria poder continuar final de semana aqui com os irmãos, depois desse final de semana que foi igualmente abençoado para mim, aqui na Conferência da Fé Reformada. A amizade, o carinho pelo pastor Glênio ao longo dos últimos anos aí, de algumas conversas, algumas mensagens, e também poder cooperar com aquilo que Deus tem feito aqui no contexto da igreja, agora por meio da mensagem da palavra. Eu te convido a abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11 até o verso 21, texto razoavelmente longo, mas um dos mais profundos em termos do significado da obra de Cristo em nosso favor e o significado agora do nosso pertencimento ou da nossa identificação com Cristo Jesus por causa daquilo que Ele fez por nossas vidas. Diz assim Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Uma pequena pausa aqui. Você deve se lembrar que 2 Coríntios é uma carta por meio da qual Paulo volta a falar com os coríntios, que diante da primeira carta que ele, Paulo, enviou ali àqueles irmãos, a reação daqueles crentes não foi das mais adequadas, julgando o tom de voz ou o tom da carta, a primeira aos Coríntios, ter sido muito pesada, uma carta muito agressiva, muito confrontativa, a tal ponto de aqueles crentes de Corinto dizerem que Paulo, por meio de carta, é alguém que esbraveja muito, mas quando presente fisicamente, é alguém que não demonstra a mesma autoridade, ele é um fraco. Então, de alguma forma, 2 Coríntios é a oportunidade de Paulo defender o seu apostolado como aquele que legitimamente foi separado pelo próprio Jesus, carregava no seu ministério as credenciais desse apostolado, desde ter visto o Cristo ressurreto até ser aquele por meio de quem Deus realizava curas e milagres, que era uma autenticação do ministério apostólico daqueles homens no primeiro século. E muitas eram as acusações desses crentes de Corinto com respeito à autenticidade do ministério de Paulo dentro dos próprios coríntios. Alguns deles atribuíam muito maior valor a Apolo, alguns outros a Pedro e eventualmente até alguns outros a Paulo, mas com menor importância em relação a todos os outros apóstolos. E lá em 1 Coríntios 4, Paulo vai dizer que ainda que aqueles crentes pudessem ter muitos mestres, muitos preceptores na fé, apenas um desses era pai espiritual deles. Pai espiritual não no sentido de dependência da fé, mas aquele a quem Deus usou para iniciar a fé naqueles crentes, na salvação deles, conforme o livro de Atos. Ele, Paulo, era esse que tinha o privilégio de poder ser chamado um pai espiritual daqueles crentes. Mas, infelizmente, muitos desses coríntios não estavam dando devido respeito a Paulo. E Paulo vai dizer ao longo de 2 Coríntios que ele não se recomendava a si mesmo. Ou seja, não era propósito dele ficar falando de si, dos feitos dele no meio dos coríntios, como se esses feitos é que credibilizassem o ministério de Paulo entre os coríntios. Mas é o próprio Deus quem o recomendava. E os frutos do ministério de Paulo no meio dos coríntios eram a demonstração da efetividade do ministério de Paulo entre aqueles irmãos. Por isso que ele vai dizer que ele leva a sério o temor de Deus, que é por causa de quem e em função de quem o ministério dele, Paulo, havia sido executado no contexto da igreja. Não era por causa dele próprio Paulo, não era simplesmente por causa daqueles crentes, mas era por causa de Deus. Então ele reconhece o temor do Senhor, de tal forma que ele espera que de alguma forma os coríntios reconheçam a reverência que Paulo tem a Deus e, portanto, a autoridade que ele, Paulo, tem
no contexto da comunidade. Esse é o contexto da transição aí do capítulo 4 para o capítulo 5, verso 13. Então chegamos em alguns versos daqueles que frequentemente nós nos lembramos por causa da importância que eles têm para o nosso entendimento da nossa nova vida em Jesus. Versículo 14 em diante. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De modo que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, Cristo Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto, queridos, tem algumas das verdades mais essenciais sobre a pessoa e a obra de Cristo em nosso favor e as implicações ou resultados dessa obra, tanto em termos da nossa aceitação diante de Deus, quanto em termos ministeriais, o como vivemos agora de conformidade com essa obra de Jesus. O que é que Jesus fez por nós? Primeiramente, vá lá para o verso 14. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A obra completa de Cristo, queridos, em nosso favor, consiste basicamente, como o próprio Paulo disse aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, que é Cristo morto por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é Cristo Jesus morto em nosso favor, para pagar o preço dos nossos pecados. E preste atenção na expressão que Paulo usa por duas vezes. Versículo 15, morreu por todos. E versículo 15, ainda mais para o final, para aquele que por eles morreu. Há uma discussão boa aqui, quem seriam esses todos? Se é a universalidade ou totalidade da humanidade, de todos sempre, ou se o próprio Paulo aponta mais restritivamente ou mais especificamente quem seriam, nesse caso aqui, nesse texto, esses todos. Tudo aponta, pela construção aqui do verso 15, que esses todos são aqueles que vivem, aqueles que já experimentam dessa salvação em Jesus, que portanto tiveram radicalmente a sua condição de pecado alterada ou mudada, da morte para a vida, da condenação para a salvação, da perdição eterna para a vida eterna. Então ele morreu por todos aqueles que agora já experimentam dessa vida em Jesus. E a morte de Cristo Jesus, queridos, muito antes de falar sobre a pessoa dele na cruz, escancara uma realidade indigesta e ingrata a todos nós, que é a nossa realidade de pecado antes de Cristo Jesus. Por que que era necessário a esse Cristo morrer em lugar de pessoas? Vá lá para o versículo 19. Paulo diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Há uma realidade de transgressão, de rebeldia, de pecado, de completa separação do ser humano sem Cristo, que o coloca não apenas em distanciamento de Deus, mas em completa oposição a Deus. Veja que é a própria terminologia que Paulo usa da reconciliação.
Reconciliação não significa simplesmente de desfrute de amizade, mas antes de tudo, a resolução de uma condição de completa separação, inimizade, contrariedade para com Deus. O próprio Paulo disse em Efésios capítulo 2 que éramos inimigos de Deus. Não quer dizer que nós estávamos simplesmente distantes de Deus. Não, nós éramos contra Deus. E por causa da nossa realidade de pecado, Deus era contra nós. Nós não podemos aliviar em nenhuma medida o estado ou relação de completa animosidade, inimizade, contrariedade entre Deus e aqueles que estão em pecado. O estado de pecado de pessoas sem Cristo faz não apenas com que elas estejam contra Deus, quanto Deus esteja contra elas. E a reconciliação, então, constitui-se na restauração de um relacionamento de intimidade e aceitação, porque alguém interpôs-se entre nós e Deus como preço do nosso pecado. E no caso, nenhum de nós era capaz de morrer por si mesmo. É por isso que esse Jesus carrega sobre si o meu e o seu pecado, de tal forma a Deus imputar a Ele e não a nós as nossas transgressões. Um dos conceitos mais importantes do Evangelho é essa expressão imputação, aí no versículo 19. Deus não imputou aos homens as suas transgressões, versículo 21, porque Deus os imputou a Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu, não praticou, não tinha qualquer relação pessoal de natureza e prática do pecado, Deus o fez pecado por nós. É por isso que, por exemplo, quando você volta para Mateus capítulo 3, Jesus foi batizado por João. Num primeiro momento, João não entende o batismo de Jesus, porque ele fala, olha, eu é que deveria ser batizado por você e não você por mim. E Jesus responde, importa que cumpra-se toda a justiça de Deus. E imediatamente após o batismo de João, Mateus 4 nos relata que esse Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não porque ele pudesse pecar, mas porque ele tem uma vocação relacional de substituição e imputação para com o pecador. Jesus veio para morrer por pecadores. Toda a mensagem, todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez ou que ele falou, servem ao propósito de preparação, de demonstração ou cumprimento de sua obra redentora. Queridos, Jesus não veio para ser um coach. Jesus não veio simplesmente para dar uma mensagem positiva de como viver uma vida autêntica. Ele nasceu para morrer. Portanto, ele tem uma relação de vocação, de identificação pessoal, íntima, estreita com esse pecador. Porque nos desígnios eternos de Deus, aquele Adão que pecou no Éden, não seria capaz de prover ou de praticar um meio de reparação do seu próprio pecado. Antes que houvesse mundo, antes que Adão e Eva existissem, tivessem pecado, o Cordeiro de Deus já estava morto, em termos de promessa, em termos de decreto. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus não é uma simples reparação temporal do pecado de Adão e Eva. Na verdade, toda a existência, toda a realidade, toda a história e o Éden, inclusive, existem por causa e para Cristo Jesus. Tanto é que quando Adão e Eva tentam reparar o seu pecado à sua própria maneira, fazendo uma roupinha de folhas que cobrissem as suas vergonhas, como Gênesis 3 diz, Deus não aceita. E Deus troca aquela roupa de folhas por uma roupa de pele de animal. E não acredito que lá tivesse um varal
com uma roupinha de pele de animal secando, simplesmente que Deus a pega ali e coloca em Adão e Eva. Não. Aquilo que Deus disse, quando eles pecassem, a morte chegaria sobre eles, eles viram uma primeira morte, não foi a deles. Foi aquele animal do qual Deus retirou a pele, para cobrir o pecado, a vergonha de Adão e Eva, para dizer que apenas substitutivamente, que o pecado de alguém é reparado. E aqui começa o conceito de imputação na Bíblia. Que é quando um animalzinho de Gênesis, ou passando por todo o sistema sacrificial judaico antigo, Deus, por meio do sumo sacerdote, já no sistema mais desenvolvido, colocava a mão sobre a cabeça do animal, e aqui é Levíticos capítulo 16, transferindo, imputando, simbolizando que aquele animal assimilava, assumia sobre si o pecado do povo. E 2 animais eram trazidos para o sumo sacerdote. Um deles, que o sumo sacerdote colocava a mão sobre sua cabeça, era depois solto para fora do arraial, como que simbolizando que os pecados do povo foram levados para longe de si. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer que Jesus morreu fora da cidade. Para dizer que em Jesus, os pecados do povo de Deus são removidos e mandados para longe. É por isso que não há mais nada que nos condena. Porque Deus removeu de nós, colocando sobre Cristo o meu e o seu pecado. E o segundo animal era aquele que era morto. E o seu sangue era colocado numa bacia e ele era aspergido, derramado sobre a mesa da propiciação. E aquele sangue caindo sobre aquela mesa propiciava, tornava o povo aceito por Deus. Esse é o ato de cobrir, que é o significado de propiciar ou perdoar no Antigo Testamento. Por isso que Davi fala, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Coberto em que sentido? Um sangue foi derramado para cobrir o pecado e satisfazer as exigências de Deus em termos do arrependimento e do perdão daquele pecado. É isso que significa imputação. É Deus tomando um pecado do qual eu e você não podemos nos ver livres, seja por meio de boas obras, seja por meio de sacrifícios pessoais. Isso não retira de nós uma culpa ou uma condenação que só é retirada quando tudo isso é colocado sobre Cristo Jesus. É isso que significa aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Do seu batismo à cruz, Jesus veio por causa de pecadores, para carregar em si e sobre si uma culpa e condenação da qual eu e você não podemos nos ver livres. É isso que significa, queridos. Esse um morreu por todos. Não éramos capazes de morrer. Na verdade, já estávamos mortos. E mortos não podem morrer por si mesmos. Por isso que, biblicamente falando, não faz sentido aquela ideia que eventualmente usamos, né? De que era para nós termos morrido naquela cruz. Porque mortos não morrem por si mesmos, por já estarem justamente mortos. Um sangue ímpio não é capaz de justificar a si mesmo ou ser aceito por Deus, que exige nada menos do que a perfeição nesse sangue. Por isso que o cordeirinho, desde lá de trás, deveria ser o quê? Puro, santo, sem qualquer defeito. E é sobre esse Messias, esse Jesus, que Isaías 53 vai dizer. Aquele santo, aquele justo, aquele que não tinha pecado, nem dolo se achou na sua boca, deu a sua vida em favor do seu povo, que estava desviado, transviado, como ovelha perdida. Então esse Jesus, queridos, morreu por nós, para que nele e por meio dele, agora,
possamos ganhar a vida. Esse é aquele mas de Deus de Efésios capítulo 2. Mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade da carne, como filhos da desobediência, inimigos de Deus, entregues a nós mesmos. Mas Deus. Esse é o coração do Evangelho, queridos. Mas Deus. O Deus que inverte a realidade, o Deus que faz com que a naturalidade irreversível das coisas, de que mortos continuassem mortos, de que pecadores continuassem pecadores, de que condenados continuassem condenados. Deus inverte a realidade em Cristo, de tal forma que agora nele podemos ser feitos justiça de Deus. E é justamente por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus que eu e você agora vivemos. Somente aquele que tem vida em si é capaz de dar vida àqueles que estavam mortos. E aqui está um outro ato da imputação. A justiça de Cristo imputada a nós. Imputação é um dos conceitos que Paulo mais desenvolve em Romanos capítulo 4 e capítulo 5. Nós conhecemos Romanos 5:1, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Daqui a pouquinho já lido com a ideia de paz, sobre a qual já inclusive lemos e conversamos agora há pouco, sobre a reconciliação. Mas ao longo de todo o capítulo 4, Paulo fala sobre a imputação. Deus colocando sobre Jesus e o meu e o seu pecado significa que Deus coloca na conta de Cristo. Essa é a ideia de imputação. Esse é o termo usado aí no verso 19. Deus não põe na conta de pecadores o seu pecado, porque eles nunca seriam capazes de saldar esse débito. Há um único capaz de saldar um débito eterno e irreversível diante de Deus, e não somos nós, é Cristo Jesus. Mas um outro ato, ou movimento da imputação, é Deus colocando sobre nós os méritos da cruz. É por isso que boas obras não salvam. Não porque elas não sejam boas. E eu diria que não é porque elas não sejam suficientes. Eventualmente alguém diz, boas obras não são suficientes para salvar. Não, elas não são suficientes. Elas não são capazes. Porque você não tem boas obras e mais Jesus. Como se Jesus somasse ou provesse o que falta às boas obras. Não, boas obras não são capazes de salvar. Porque elas não são capazes de atribuir justiça aos que estão condenados. A nossa justiça e aceitação diante de Deus, queridos, é por causa de Jesus. Ser justificado por meio da fé não significa que não fizemos algo para merecer a condenação. Ou não significa também que nós fizemos algo para merecer a aceitação ou a justificação. Justificação significa que alguém tomou sobre si a minha e a tua culpa, porque não éramos capazes de saldá-la, para que então, por meio do sacrifício completo, definitivo, de uma vez por todas de Jesus, eu e você fôssemos aceitos diante de Deus. E agora, pelo novo e vivo caminho, desfrutamos da intimidade com Deus no seu trono de graça. Justificação é a declaração da inculpabilidade minha e sua diante de Deus, porque Ele, Jesus, se fez culpado, maldito, no meu e no seu lugar. Queridos, a morte de Jesus não é simplesmente uma morte física, senão a assimilação sobre si da minha e da tua morte, da qual não poderíamos nos ver livres. E a ressurreição de Jesus, sobre a qual Paulo fala, no versículo 15, é a garantia ou a certeza da nossa justificação. Porque aquele que venceu a morte é o único capaz de dar vida àqueles que ainda estão mortos. Isso significa estar em Cristo. Significa que a obra dele é estendida a nós, da qual nós somos beneficiários, nunca protagonistas,
para que agora, aceitos diante de Deus, desfrutemos de paz e vida. É isso que significa que ele veio para dar vida e vida em abundância. É isso que significa o ser nova criatura do versículo 17. Porque se alguém está em Cristo, e em Cristo é uma expressão muito de Paulo, que eu diria que resume muito da chamada cristologia e soteriologia, doutrina de Jesus e doutrina da salvação, no seguinte aspecto: em Cristo significa a nossa identificação, o nosso pertencimento, a nossa participação em termos de beneficiários, por causa da imputação de tudo aquilo que diz respeito à obra de Jesus. Ele morreu uma morte que nunca poderíamos morrer, para desfrutarmos de uma vida que nunca mereceríamos. Estamos em Jesus, orbitando, encontrando significado, razão de existência e propósito naquele que é a vida em nós. Se hoje temos vida, queridos, é porque a vida invadiu nossas vidas quando estávamos mortos. É por isso que precisamos ser regenerados pelo Espírito. Porque não fosse a obra de Deus, queridos, continuaríamos invariavelmente mortos, condenados e culpados nos nossos pecados. E essa reconciliação sobre a qual Paulo fala 5 vezes aí do versículo 18 ao versículo 20, é o desfrute agora dessa intimidade com um Deus que antes da nossa salvação em Jesus estava contra nós. De novo, não aliviemos esta ideia. Deus estava contra nós. Mas em Jesus, aquele que estava longe foi aproximado, aquele que era culpado foi justificado. Aquele que passaria a eternidade experimentando da justa ira de Deus, agora desfrutará da eternidade em perfeita harmonia e comunhão com o Senhor, porque fomos reconciliados em Cristo Jesus. Que o mais fantástico disso tudo, queridos, é que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Lembra de Romanos 5? Existem profundas conexões entre Romanos 5 e 2 Coríntios capítulo 5. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E presta atenção nessa expressão, quando ainda éramos. Quando não tínhamos beleza alguma, quando não tínhamos qualquer atratividade para chamar a atenção de Deus, de tal forma que Ele pudesse se interessar ou olhar para nós por alguma resposta, por alguma contribuição que pudéssemos devolver ao Senhor. Não, Ele olhou para nós em Cristo. A nossa aceitação diante de Deus, queridos, é porque há uma cruz entre nós e Deus. E o que nos permite hoje desfrutar dessa paz, dessa intimidade, desse livre acesso ao trono da graça de Deus, é porque entre nós e Deus há uma cruz. Deus não nos aceita por quem somos, Deus nos aceita por quem Ele nos tornou em Jesus. E quando a gente entende isso, a gratidão é uma das respostas mais belas que o crente pode ter para com o seu Senhor. Não é por acaso que aqueles que estão sem Cristo, segundo Romanos capítulo 1, tornaram-se ingratos. A ingratidão não é simplesmente dizer ou deixar de dizer muito obrigado. Ingratidão é, antes de tudo, a indisposição de reconhecer em quem toda a riqueza e fonte de sabedoria, graça, justiça e bondade, vida e eternidade encontram-se. Portanto, gratidão não é simplesmente falar muito obrigado, mas antes de tudo, reconhecer em quem todas as fontes de sabedoria, riqueza, vida, justiça, graça e bondade se encontram.
Quando a gente entende isso, queridos, essa gratidão é a resposta de louvor ao Senhor. De um culto, como estamos agora, a própria pregação do Evangelho, porque Deus nos constituiu ministros da reconciliação, tornam-se oportunidades de expressar para Deus e às pessoas o entendimento que já temos da graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que significa ser nova criatura. E existe uma profunda conexão de 2 Coríntios 5,17 com Efésios 2,10. A terminologia é exatamente a mesma. Mesma construção. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe quais são essas coisas novas que são feitas aqui no verso 17? As boas obras para as quais Deus nos destinou em Jesus, de acordo com Efésios 2,10. As coisas antigas já passaram e a construção gramatical aqui é belíssima. Preste atenção aqui. A construção gramatical as coisas antigas já passaram significam literalmente que elas passaram e ficaram no passado. Porque a língua grega ela tem várias formas de expressar algo passado. Eventualmente existem coisas passadas que ficam no passado, mas eventualmente existem coisas que aconteceram no passado, mas permanecem com alguns efeitos até os dias de hoje. É como se algo tivesse acontecido lá atrás e permanece até hoje com os seus efeitos. A construção aqui de Paulo é que as coisas antigas passaram e passaram. Não somos mais definidos por elas. Ainda que experimentemos de uma realidade de pecado nesse momento, nós já não somos mais definidos pelo pecado, porque o nosso pecado foi imputado a Jesus. Ainda que eu peque, Deus me vê redimido em Jesus. É por isso que Ele me perdoa. Ainda que eu peque, já provendo esse perdão em Jesus, a minha aceitação se dá diante de Deus, não porque eu pedi perdão por esse pecado que eu cometi hoje, mas porque Ele já me aceitou em Jesus, ali na cruz, quando Deus me fez justiça no seu Filho. Mas eis que se fizeram novas. E é interessante que a construção aqui se fizeram novas e são feitas novas a cada nova oportunidade. Essa é a ideia, literalmente, do texto. Numa tradução livre seria eis que se fizeram e continuam sendo feitas novas. É como se a cada dia tivéssemos a oportunidade de viver essa novidade de vida sobre a qual Paulo tanto fala em Efésios 2,10, Romanos capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 5. É o viver Jesus em nós, queridos. Preste atenção que vida cristã não é o que você faz para Deus, mas antes de tudo, a vida de Jesus em você que te leva a fazer algo diante de Deus. Vida cristã é muito mais desfrute do que trabalho. É muito mais descanso do que esforço. Porque diante do que Jesus fez por nós, na certeza de que não podíamos fazer nada por nós mesmos, nós descansamos e curtimos a vida de Jesus em nós. É como se a cada dia que acordássemos, Deus nos desse a oportunidade de, naquele novo dia, desfrutarmos da vida de Jesus em nós. E agora, praticando essas boas obras, demonstrando a cada novo dia a nova vida que temos em Jesus. Queridos, nós frutificamos de uma árvore que não é nossa. Eu não sou a árvore, eu sou o ramo. Quando eu frutifico, eu demonstro a vitalidade da árvore, que é a vida que eu tenho nele, Jesus Cristo. Isso é a novidade de vida. Isso é ser uma nova criatura. É a cada dia, seja do contexto familiar ao trabalho, seja do trânsito à universidade. É demonstrar Jesus em mim, eu em Jesus,
de tal forma que pessoas não tenham dúvidas de que o Helder não seria capaz daquilo, mas é Jesus nele. Essas são as boas obras. Tudo aquilo que Deus tem para nós em Cristo. Do falar a verdade ao ser respeitoso, de lutar contra a ira, assim como respeitar ou tratar com amor meus irmãos em Cristo ou minha família. Quando eu faço tudo isso, não para receber alguma bênção de Deus, não para merecer alguma coisa de Deus ao final dessas boas atitudes, não. Eu as pratico como resposta de gratidão por causa de tudo aquilo que Jesus já fez por mim. São essas novas coisas, todos os novos dias, como demonstração da nova vida que temos em Jesus. Quando então, como costumo dizer, horizontalmente demonstramos tudo aquilo que já temos em plenitude da verticalidade de Deus por nós em Jesus. Viva a sua nova vida em Jesus. De tal forma que pessoas não tenham dúvidas, por saberem quem você é, que você só faz, é e tem aquela vida por Jesus em você. Isso significa para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. O significado da nossa existência é Jesus. Porque em Jesus, Deus resolveu a nossa completa separação dele. E por causa dele, Jesus, temos paz e intimidade com o nosso Senhor. Eu quero te dar a oportunidade agora de 2 minutinhos, agradecer ao Senhor pela sua salvação em Jesus. O que Ele fez por você e que você não podia fazer por si mesmo. O perdão que Ele te deu e, portanto, a tua aceitação diante do Senhor. E, ao mesmo tempo, peça por essa novidade de vida que eu e você temos o desafio de viver a cada novo dia, de demonstrar Jesus em nós, por meio de atitudes coerentes ou compatíveis com essa nova vida que temos nele. Deus, muito obrigado por Jesus. Obrigado porque contra Ele o Senhor desferiu toda a tua ira que recaía sobre nós. Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor carregou a nossa culpa sobre si. Muito obrigado pela obra perfeita ali na cruz. E Deus, muito obrigado, porque agora em Jesus desfrutamos dessa reconciliação, dessa paz contigo. Muito obrigado pelo perdão dos pecados. Muito obrigado pela alegria da vida e da salvação em Jesus. Muito obrigado porque podemos ter acesso ao teu trono de graça, levando os nossos motivos de oração, as nossas tristezas e angústias, porque em Jesus o Senhor nos tornou aceitos diante de Ti. Muito obrigado, Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus, eu peço para que o Senhor nos ajude a viver de conformidade com esse Jesus em quem temos vida. Onde por meio das nossas atitudes, relacionamentos, pensamento, conversas, sonhos, planos, qualquer que seja a expressão da nossa vida, seja expressa em Jesus, segundo as boas obras para as quais o Senhor já nos destinou nele. E ao mesmo tempo, Deus,
Ajude-nos a ser esses ministros da reconciliação. Pessoas por meio das quais o Senhor alcançará tantas outras que ainda estão rebeldes contra o Senhor, a quem o Senhor salvará em Cristo Jesus. E Deus, porventura, tem alguém aqui nessa manhã hoje que entendeu nesse momento o que Cristo fez por elas, que em Jesus existe vida verdadeira e perdão de pecados, que o Senhor traga salvação a essa pessoa e ela possa desfrutar dessa amizade e intimidade com o Senhor. E obrigado, Deus, pelo teu povo que se reúne por causa de Jesus, em torno de Jesus. Como igreja, nós celebramos o nosso Salvador, pois é em nome dele que nós oramos. Amém.